Olá, hoje a gente vai estar vendo operações com frações, tá? Vamos começar aí uma série de vídeos, né, relacionados com frações, abordando os mais diferentes temas, né? Então a gente vai estar vendo aí adição e subtração, multiplicação e divisão, e vamos estar vendo também a resolução de problemas envolvendo frações, tá? Então vamos, né, fazer uma revisão aí das operações com frações. Bem, a resolução de frações, quando a gente fala de soma e subtração, ela se divide em dois tipos, né? Quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes, tá? Primeira coisa, vamos relembrar aí o que é denominador. Denominador é esse número que fica aqui embaixo na fração, tá? Então, nesse caso aqui é o 3, olha só. Nesse caso aqui é o 5, nesse caso aqui é o 9. Então, esses números que ficam embaixo, na parte de baixo da fração, são chamados, né, de denominadores, tá? Então, quando eles são iguais, você está somando aqui duas frações e os denominadores aqui são iguais, você vai conservar esse denominador, tá? Você não vai somar os dois, tá? Você vai conservar 3 e você vai efetuar a soma com os numeradores. Os números que ficam em cima são chamados de numeradores. Então, 1 mais 2, 3. Tá? Pronto, então a soma é 3 terços. Tá? Quando você terminar de resolver, né, a sua soma ou subtração, você vai tentar resolver a fração ou simplificar a fração. Tá? Nesse caso aqui, ó, veja bem, 3 dividido por 3, né, é importante lembrar que fração é divisão, tá? Você está dividindo o número que está em cima pelo número que está embaixo, ou seja, o numerador pelo denominador. Então, 3 dividido por ele mesmo é igual a 1, tá? Então, você vai sempre tentar resolver ou simplificar a sua fração, tá bom? Então, nesse caso aqui, se fosse uma questão de prova, por exemplo, de múltipla escolha, não teria 3 terços lá nas alternativas para você. Teria a opção 1, tá? Então, 1 é a resposta. Muito bem, vamos para a próxima. Então, temos aqui, ó, 4 quintos menos 2 quintos. Os denominadores são iguais, portanto, devo conservar, tá? Conservo ali o 5 e vou efetuar, ó, 4 menos 2, 2. Então, 2 quintos. 2 quintos. Dá para mim pegar o 2 e dividir por 5 e achar um número inteiro como resposta? Não tem. Não tem como. Simplificar, né? Dividir o número de cima e o número de baixo por o mesmo valor. Também nesse caso aqui não é possível. Tá? Então, 2 quintos é a resposta. Tá? Vamos para o terceiro exemplo. Então, ó, a gente tem aqui, ó, 3 frações. Primeira, segunda, terceira. Todas com o denominador 9. Você vai conservar o 9. Tá? Conserva o 9 e efetua as operações indicadas aqui em cima. Ó. 7 menos 2, eu vou ter 5. 5 mais 1, eu vou ter 6. 6 nonos. Nesse caso aqui, não dá para dividir 6 por 9, né, e obter o número inteiro como resposta. Mas dá para me simplificar. Né? Então, eu vou dividir o número de cima e o número de baixo por o mesmo valor. Tá? No caso aqui é o 3. 6 dividido por 3, eu vou ter 2. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, sempre você vai tentar simplificar, tá? Porque nas provas que você fizer, enfim, sempre vai estar na forma simplificada, tá? Então, a resposta final é 2 terços. É importante a gente entender que 6 nonos e 2 terços têm o mesmo valor, tá? O valor decimal deles é o mesmo, ou seja, são frações
equivalentes. Apesar de serem diferentes, né, nos números, elas possuem o mesmo resultado, tá? Vamos lá? Bem, temos agora um caso de denominadores diferentes. Tá? A gente tem dois caminhos aqui. Eu posso resolver pela multiplicação em forma de x, né? Ou eu posso resolver pelo método do mínimo múltiplo comum. Vou demonstrar aqui para você das duas formas. A primeira forma é a multiplicação em forma de x. Como é que funciona? Você vai multiplicar os denominadores primeiro. Tá? Lembrando que isso você vai fazer quando os denominadores são diferentes. Olha só, 5 e 3. Então, vou estar efetuando aqui logo abaixo. 5 vezes 3, teremos aí 15. Né? Depois é uma multiplicação em forma de x. Ó. 3 vezes 3, vou ter 9. Conservo ali o sinal de mais. 5 vezes 2, eu vou ter 10. Então, agora eu posso somar. 9 mais 10, eu vou ter 19. 19 com 15 aqui embaixo, né? A gente lê 19 quinzeavos, tá? Então, essa é a resposta final. Então, essa é a multiplicação em forma de x, tá? Lembrando que nesse caso aqui não dá para a gente resolver, né? Não dá para dividir 19 por 15 e também não dá para simplificar, né? Porque 19 é um número primo, tá bom? Vamos resolver agora pelo método do mínimo múltiplo comum. Deixa eu separar aqui, né? Para não confundir um cálculo com o outro. No mínimo múltiplo comum, você tem que calcular, né, o MMC dos denominadores. Mínimo múltiplo comum de 5, deixa eu abrir aqui, de 5 e de 3. Então, escrevemos aqui o 5 e o 3 e vamos fatorar os dois, né? Então, a gente vai começar essa fatoração aqui por 3, né? 5 não divide por 3, a gente conserva. 3 dividido por 3 é igual a 1. Utilizamos agora o 5. 5 dividido por 5 é 1. Né? E o 1 não divide, conserva. O MMC, mínimo múltiplo comum, vai ser o produto de 3 vezes 5. Né? Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Então, tenho que o denominador que vai representar os dois, o 3 e o 5, vai ser o 15. Tá? Depois de ter encontrado esse denominador, você coloca aqui logo abaixo, né? E vai fazer o seguinte, você vai pegar esse número, vai dividir pelo denominador e vai multiplicar pelo numerador. Vai funcionar assim, ó, 15 dividido por 5, dá quanto? Dá 3. Né? 3 vezes 3 dá 9. Então você multiplica, não, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Conservar ali o sinal. 15 dividido por 3 vai dar 5. Né? 5 vezes 2 vai dar 10. Então você vê que a resolução ela caminha no mesmo sentido aqui da multiplicação em forma de x. Né? 9 mais 10, 19. 19 quinzeavos. Ok? Então chegamos aí na mesma resposta, utilizando agora o mínimo múltiplo comum. Né? Então, essas são as duas formas. Vamos para o próximo exemplo. Olha só, 7 e 5. Vamos resolver aí pelos dois modos, né? Primeiro modo, você multiplica, aqui ó, 7 vezes 5. Vamos ter aí o número 35. Depois vai ser a multiplicação em forma de x, tá? 5 vezes 5, vou ter 25. Menos 7 vezes 4, vou ter 28. Olha só, você tem 25, retira 28, você fica devendo 3, né? Menos 3, 35 avos.
Então, essa é a resposta, né, final. Vamos destacar aqui. Isso. Vamos utilizar agora o MMC, mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Vamos fatorar o 7 e o 5. Então, vamos dividir aí, vamos começar então, né, por 5. 5. Vou conservar o 7. Aqui vai ter o 1. Tá? E agora eu utilizo o 7. E aí termino. Um dado importante, interessante, que você pode utilizar nas próximas atividades, né, que aí não precisaria você fazer essa fatoração aqui, essa decomposição que a gente fez, é o seguinte. Se você está calculando o mínimo múltiplo comum de dois números primos, tá? O caso do 7 e do 5 são números primos, o MMC vai ser o produto dos dois. Não precisa nem fazer, tá? Essa fatoração que a gente fez aqui, tá? Essa decomposição que a gente fez. Então, nas próximas, você vai lembrar que se os números em questão são números primos, não precisa fazer a fatoração, basta multiplicar aí os dois, tá? Tanto é que a gente pode observar que se eu pegasse o 7 vezes 5 já no início, eu encontraria 35, né? Sem precisar fazer essa fatoração aqui. Agora que a gente já sabe que é o 35, ele vai substituir aqui os denominadores. 35. Vamos fazer o mesmo processo. Ó. 35 dividido por 7 é igual a 5. Né? 5 vezes 5, 25. 25. Menos 35 dividido por 5 é igual a 7, que vezes 4 é 28. 28. 25 menos 28 é igual a menos 3. Menos 3, 35 avos. Tá? Chegamos aí no mesmo resultado. Vamos para o próximo exemplo. Então, temos aqui agora um exemplo com 3 frações, né, com operações diferentes ainda. Aqui é o menos, aqui é o mais. Se você quiser resolver pelo método da multiplicação em forma de x, você tem que resolver as duas primeiras. O resultado que der, você vai resolver com a terceira. Então, é um processo mais demorado, tá? Nesse caso aqui, é indicado, né, é melhor para você, mais prático, né, tá utilizando o MMC. Pode ser que venha 4 frações, 5 frações. Então, é indicado você utilizar o mínimo múltiplo comum. Mas, se você quiser fazer pela multiplicação em forma de x, é igual eu disse. Você resolve as duas primeiras, o resultado final que der, você resolve com a terceira. E vai seguindo assim, tá? Então, eu vou resolver aqui agora pelo MMC, né? Mínimo múltiplo comum, que eu acredito que é a forma mais eficiente aqui nesse caso. Então, eu tenho que fatorar aí o 2, o 4 e o 3. Tá? Então, vamos lá, começando aí por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Conservo 3. Usando 2 mais uma vez, desce 1. 2 dividido por 2 é 1. E desce o 3. Usando 3, agora, desce 1. Desce o outro 1. E 3 dividido por 3 também é 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto aí, né, de 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Tá? Então, o 12 vai substituir o 2, o 4 e o 3. Ele vai ser o novo denominador. Tá? Vamos lá? Então, vou escrever aqui o 12. Vamos fazer aquele processo lá. Ó. 12 dividido por 2 dá 6. Tá? 6 vezes 1 continua 6. Preserva lá o sinal. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, vou ter 9.
preserva o sinal. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Isso. Vamos resolver aqui agora, né, esses números que ficaram aqui na parte de cima da fração que vai se formar. Você tem 6, tira 9. O que acontece? Você fica devendo 3. Você está devendo 3, pagou 8. O que acontece? Sobrou para você 5. Então, se sobrou, é positivo. 5 dozeavos. Tá? Pergunta: dá para simplificar 5 e o 12? Dá para a gente achar um número que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Não tem. Né? Também não dá para dividir 5 por 12. Então a gente chegou na resposta final, que a gente chama de fração irredutível, aquela que não dá mais para simplificar. Ok? Então é isso. Foram só apenas esses exemplos. Tá? Aí eu sugiro para você, né, estudar novamente, tentar resolver novamente as questões. Tá? E nas próximas aulas a gente vai estar abordando, né, as outras operações, né, algumas operações ainda, né, com frações. Tá bom? Então é isso. Bons estudos aí.